Olá, meus amados irmãos e minhas queridas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Neste dia 31 de julho de 2025, esta quinta-feira abençoada que nos é presenteada pela misericórdia infinita do Pai Celestial. Que o amor incondicional de Nossa Senhora envolva cada coração que me escuta agora, trazendo consolação profunda para os aflitos, esperança renovada para os desesperançados e luz divina para aqueles que caminham em trevas. Sinto em meu espírito que esta não é uma quinta-feira comum, mas um dia especialmente escolhido por Deus para derramar vitórias espirituais sobre cada vida que se abre à sua ação poderosa. O Senhor me mostra que há pessoas ouvindo estas palavras que estão no final de uma longa jornada de sofrimento e que hoje marca o início de uma nova temporada de bênçãos em suas vidas. Senhor Jesus, meu Salvador e Redentor, neste novo amanhecer que se descortina diante de nós como um presente embrulhado nas cores da esperança, eu venho em nome de todos os seus filhos que hoje buscam uma vitória espiritual autêntica e transformadora. Venho agradecer-te com todo o fervor do meu coração pelo presente inestimável da vida que palpita em nossos peitos. Mesmo quando as circunstâncias tentam nos convencer de que não vale a pena continuar. Obrigado pelo ar puro que enche nossos pulmões a cada respiração, lembrando-nos de que enquanto há fôlego, há esperança. Obrigado pelo pão simples que alimenta nossos corpos, símbolo da tua provisão constante, mesmo quando os recursos parecem escassos. Obrigado pela fé que sustenta nossas almas, quando tudo ao redor parece desabar como castelos de areia, quando os sonhos se despedaçam como vidro no chão, quando as promessas parecem ter sido esquecidas no céu. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Obrigado, Senhor, pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas em meio à correria da vida moderna. O sorriso inocente de uma criança que nos lembra da pureza que ainda existe no mundo. O abraço apertado de quem nos ama incondicionalmente. A força sobrenatural que nos faz levantar pela manhã, mesmo quando o peso da vida nos quer manter presos na cama do desânimo. Obrigado pelos momentos de paz em meio ao caos. Pelos raios de sol que atravessam as nuvens mais escuras, pelas palavras de encorajamento que chegam exatamente quando mais precisamos ouvir que não estamos sozinhos nesta caminhada. Meu Deus e Pai amoroso, Tu conheces intimamente cada coração que hoje me acompanha nestas palavras de fé e esperança. Tu sabes dos desertos áridos e solitários pelos quais estamos passando, onde a sede de justiça parece nunca ser saciada, onde a esperança parece ter se perdido como uma miragem no horizonte distante. Tu conheces as tempestades furiosas que açoitam nossas embarcações frágeis na travessia perigosa desta vida, onde os ventos contrários sopram com força, onde as ondas gigantescas ameaçam nos engolir, onde o farol da fé às vezes parece tão distante que duvidamos se ainda existe. Há entre nós, Senhor, quem sorri corajosamente por fora, mantendo uma fachada de força e tranquilidade, mas está completamente despedaçado por dentro, com o coração fragmentado em milhares de pedaços que parecem impossíveis de juntar novamente. Há quem luta bravamente durante o dia, enfrentando cada desafio com determinação, mas chora copiosamente em silêncio durante a solidão da noite, quando as máscaras caem e a alma se mostra nua diante da realidade cruel. Tu conheces, meu Deus compassivo, as feridas profundas que não se veem a olho nu, aquelas cicatrizes invisíveis deixadas por traições, abandonos, rejeições e desilusões que marcaram para sempre a história pessoal de cada um dos teus filhos. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tu sabes dos medos paralisantes que nos mantêm prisioneiros em jaulas invisíveis.
impedindo-nos de voar rumo aos nossos destinos gloriosos. O medo do fracasso que nos impede de tentar, o medo da rejeição que nos faz isolar, o medo do abandono que nos torna desconfiados até mesmo daqueles que genuinamente nos amam. Tu conheces as ansiedades corrosivas que roubam nosso sono e nossa paz, que fazem nosso coração disparar sem motivo aparente, que criam cenários catastróficos em nossa mente, que talvez nunca se concretizem, mas que nos torturam como se fossem reais. Hoje, nesta quinta-feira especial de vitória espiritual, eu entrego solenemente a Ti cada dor emocional que nos oprime como um peso gigantesco sobre nossos ombros cansados. Recebe, Jesus querido, esta angústia sufocante que aperta nosso peito e nos faz sentir que estamos afogando em mar aberto, sem uma tábua de salvação. Recebe esta tristeza profunda e inexplicável, que parece não ter fim, que colore tudo ao nosso redor com tons sombrios de desesperança. Eu coloco em Tuas mãos sagradas e perfuradas cada lágrima derramada em segredo, cada soluço abafado no travesseiro durante as madrugadas insones, cada grito de socorro que não encontrou ouvidos humanos dispostos a escutar com compaixão genuína. Tu és o Deus que ouve até mesmo os suspiros que não conseguimos transformar em palavras. O Deus que vê além das aparências e enxerga diretamente no âmago dos nossos corações feridos. O Deus que não abandona seus filhos na escuridão mais densa, mesmo quando eles próprios acreditam ter sido esquecidos pelo céu. Tu és o Pai que conhece cada um dos seus filhos pelo nome, que conta cada fio de cabelo das nossas cabeças, que coleciona nossas lágrimas em Teus odres celestiais, porque são preciosas aos Teus olhos misericordiosos. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Entrego-te também, meu Salvador e Libertador, todos os medos aterrorizantes que nos assombram como fantasmas do passado ou espectros do futuro incerto. O medo paralisante do amanhã que nos rouba a alegria do hoje, fazendo-nos viver em constante estado de alerta, como se estivéssemos em zona de guerra. O medo desesperador de não conseguir sustentar dignamente nossas famílias, de ver nossos filhos passarem necessidade, de não conseguir oferecer a eles o que merecem e sonharam ter. O medo avassalador da solidão, de envelhecer sem companhia, de não ter ninguém que se importe conosco quando precisarmos de cuidados, de morrer esquecidos e não fazer falta a ninguém neste mundo. O medo da doença, que pode chegar sem avisar e mudar completamente o rumo das nossas vidas, transformando-nos de provedores em dependentes, de fortes em frágeis, de esperançosos em desesperados. O medo da morte prematura que pode nos arrancar desta vida antes que possamos cumprir nossos propósitos, antes que possamos ver nossos filhos crescerem, antes que possamos realizar nossos sonhos mais profundos. Liberta-nos, Senhor Todo-Poderoso, desses grilhões invisíveis, mas extremamente reais, que prendem nossos corações em calabouços de terror e nos impedem de voar com liberdade rumo aos propósitos eternos que Tu tens preparados para nossas vidas desde antes da fundação do mundo. As dificuldades familiares que nos causam dores lancinantes também coloco humildemente aos Teus pés santos, Jesus. Os lares outrora harmoniosos agora, divididos pela discórdia amarga, onde palavras ásperas substituíram declarações de amor, onde o silêncio gélido tomou o lugar das conversas calorosas, onde a desconfiança plantou suas raízes venenosas no solo que deveria ser fértil apenas para o amor. Os filhos rebeldes e desrespeitosos, que causam dor profunda aos pais, que um dia sonharam em vê-los crescer como árvores frutíferas no jardim da família, mas que agora assistem impotentes enquanto eles se afastam dos valores que tentaram transmitir com tanto carinho e dedicação. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.
Os cônjuges que se afastaram emocionalmente um do outro, dormindo na mesma cama, mas vivendo como estranhos, compartilhando o mesmo teto, mas não mais os mesmos sonhos, falando apenas o necessário, mas não mais sussurrando segredos de amor no ouvido um do outro. Os familiares queridos, que não se falam há anos, talvez décadas, por causa de mágoas antigas que criaram abismos aparentemente intransponíveis, por causa de heranças disputadas, por causa de mal-entendidos que se transformaram em guerras silenciosas, por causa de orgulho ferido que se recusa a dar o primeiro passo rumo à reconciliação. Restaura, Jesus misericordioso, os vínculos sagrados que foram brutalmente rompidos pelas circunstâncias da vida. Cura as palavras envenenadas que feriram profundamente os corações. Perdoa as atitudes impensadas que machucaram aqueles que mais amávamos. Reconstrói com tuas mãos habilidosas as pontes do amor, onde hoje só existem abismos de mágoa e ressentimento. Derrama teu bálsamo curador sobre as feridas familiares que sangram há tanto tempo, trazendo alívio para a dor e esperança para a restauração completa. E aqueles queridos irmãos e irmãs que lutam corajosamente contra a falta de fé, enfrentando dúvidas que os torturam durante as madrugadas solitárias, também os entrego nas tuas mãos poderosas, Senhor. Os corações que um dia foram tenros e receptivos, mas que foram endurecidos pela desilusão cruel, pela dor inexplicável, pelas orações que pareceram não ter sido ouvidas, pelos milagres que foram pedidos com lágrimas, mas que não se concretizaram da forma como esperavam. As mentes confusas e atormentadas pelas dúvidas filosóficas e teológicas que sussurram constantemente: será que Deus realmente existe? Será que Ele se importa conosco? Será que nossas orações fazem alguma diferença real? Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Os espíritos cansados e esgotados de esperar por um milagre que parece nunca chegar, que parece ter se perdido no caminho entre o céu e a terra, que foi prometido, mas que tarda em se manifestar na realidade concreta das suas vidas. Acende neles novamente, Senhor, a chama sagrada da esperança que um dia ardeu com intensidade em seus corações. Ilumina suas trevas existenciais com a luz gloriosa do teu amor incondicional. Sussurra docemente ao ouvido de suas almas feridas que tu nunca, jamais desistes de um filho teu, mesmo quando ele desiste de si mesmo. As enfermidades físicas e espirituais que nos atormentam diariamente, também as coloco com confiança em tuas mãos, curadoras e milagrosas, grande médico dos médicos. Os corpos debilitados e enfraquecidos pela doença cruel que rouba nossa vitalidade, nossa energia, nossa alegria de viver, transformando cada dia em uma batalha apenas para sobreviver. As dores crônicas que nos acompanham como sombras indesejadas, que nos fazem gemer durante a noite e suspirar durante o dia, que limitam nossos movimentos e restringem nossa capacidade de desfrutar das coisas simples da vida. As mentes perturbadas e atormentadas pela depressão devastadora que nubla nossos pensamentos como uma névoa espessa, que nos faz ver tudo através de lentes escuras, que nos convence de que não há esperança, de que não há saída, de que a vida não vale a pena ser vivida. Os espíritos oprimidos por forças malignas que sussurram mentiras em nossos ouvidos, que plantam pensamentos destrutivos em nossas mentes, que tentam nos convencer de que somos abandonados, rejeitados, sem valor, sem propósito, sem futuro. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tu és o mesmo Jesus poderoso que curou os leprosos desenganados pela medicina da época, devolvendo-lhes não apenas a saúde física, mas também a dignidade social e a esperança de uma vida normal. Tu és o mesmo Senhor glorioso que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo.
mostrando que não há situação impossível demais para o teu poder, não há morte que resista à tua palavra de vida. Tu és o mesmo Cristo vitorioso que expulsou demônios com apenas uma palavra autoritativa, libertando os cativos, quebrando as correntes da opressão espiritual, restaurando a paz interior daqueles que estavam atormentados. Estende sobre nós, neste exato momento, o teu manto sagrado de cura integral, corpo, alma e espírito. Toca-nos com teu poder restaurador que não diminuiu nem um pouco ao longo dos séculos, que continua tão poderoso hoje quanto era nos tempos bíblicos, que está disponível para todos aqueles que se aproximam de ti com fé genuína e coração contrito. A solidão cruel e sufocante que esmaga tantos corações preciosos, também entrego a ti com total confiança, meu Deus. Os idosos abandonados em asilos ou esquecidos em suas próprias casas pelos familiares ocupados demais para visitá-los, que passam dias inteiros sem ouvir uma palavra carinhosa, sem receber um abraço afetuoso, sem sentir que ainda são importantes para alguém neste mundo cada vez mais frio e individualista. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Os jovens incompreendidos que se sentem como estrangeiros em sua própria família, que lutam com questões de identidade, que enfrentam pressões sociais enormes, que lidam com transformações físicas e emocionais, que os confundem e os assustam, que se sentem julgados e rejeitados por serem diferentes do que os outros esperam que sejam. Os adultos perdidos e desorientados em meio às suas próprias lutas existenciais, profissionais, matrimoniais e financeiras, que acordam todos os dias sem saber exatamente para onde estão indo, qual é o sentido de tudo isso, se vale a pena continuar lutando ou se seria melhor simplesmente desistir. Seja tu, Senhor Jesus, a companhia constante e fiel de cada um destes corações solitários, o amigo verdadeiro que nunca abandona mesmo quando todos os outros se afastam, o Consolador Supremo que enxuga todas as lágrimas com ternura infinita, que abraça com amor incondicional, que sussurra palavras de esperança nos momentos mais sombrios da existência humana. As crises financeiras devastadoras que atormentam tantos lares honestos e trabalhadores, também coloco diante do teu trono de graça, Senhor da provisão. As dívidas esmagadoras que crescem como uma avalanche, tirando o sono dos pais de família responsáveis, criando tensão nos relacionamentos, limitando as possibilidades, gerando vergonha e constrangimento social. O desemprego humilhante que fere o orgulho legítimo daqueles que sempre foram provedores, que querem trabalhar, mas não encontram oportunidades justas, que enviam currículos e fazem entrevistas, mas sempre recebem respostas negativas, que os fazem questionar seu próprio valor profissional e pessoal. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A falta material que constrange e envergonha, que faz pais e mães mentirem para os filhos dizendo que não têm fome, quando na verdade estão guardando a última porção de comida para as crianças, que faz famílias inteiras dividirem um prato de comida que seria insuficiente até mesmo para uma pessoa, que obriga pessoas dignas a pedirem ajuda quando toda sua natureza grita para serem independentes e autossuficientes. Tu és o Deus maravilhoso da provisão abundante, aquele que alimentou 5.000 pessoas famintas com apenas 5 pães pequenos e 2 peixinhos, mostrando que teu poder de multiplicação não depende da quantidade de recursos disponíveis, mas da tua vontade soberana de abençoar. Tu és o mesmo Deus que fez a botija de azeite da viúva não se esgotar durante todo o tempo da seca, que multiplicou a farinha na panela até que a fome passasse, que proveu água na rocha seca para todo um povo sedento no deserto. Multiplica, Senhor generoso, os poucos recursos que teus filhos possuem neste momento.
Abre portas douradas de oportunidade, onde hoje só existem paredes aparentemente intransponíveis. Derrama tua bênção abundante sobre o trabalho das mãos daqueles que te servem com fidelidade, fazendo prosperar os negócios honestos, atraindo clientes para os comerciantes justos, inspirando ideias criativas para novos empreendimentos, conectando pessoas certas no momento certo para parcerias proveitosas e abençoadoras. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, clamemos unidos com uma só voz e um só coração pelo derramamento poderoso do Espírito Santo sobre nossas vidas sedentas e necessitadas. Vem, Espírito Consolador e Santificador, sopra sobre nós o teu alento divino que transforma desertos em jardins, que ressuscita ossos secos, que dá vida onde só havia morte espiritual. Vem como um vento impetuoso, que remove toda a poeira do desânimo que se acumulou em nossos corações ao longo dos anos de luta e sofrimento. Liberta-nos completamente, espírito de liberdade, dos medos paralisantes que nos mantêm prisioneiros em jaulas invisíveis, impedindo-nos de experimentar a vida abundante que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Quebra as correntes invisíveis, mas extremamente reais, que nos prendem ao passado doloroso, às experiências traumáticas, às palavras destrutivas que foram faladas sobre nós, às maldições geracionais que tentam se repetir em nossas famílias como padrões hereditários de maldade e destruição. Liberta-nos das mentiras sussurradas constantemente em nossos ouvidos pelo inimigo de nossas almas, que tenta nos convencer de que não somos dignos do amor infinito de Deus, de que nossos pecados são grandes demais para serem perdoados, de que nossa situação é impossível demais para ser revertida, de que nossos sonhos são irrealistas demais para se tornarem realidade. Desfaz essas mentiras com a espada afiada da tua verdade libertadora. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Espírito Santo de Deus, tu que és luz resplandecente nas trevas mais densas, ilumina nossos caminhos obscuros e confusos. Mostra-nos claramente a direção que devemos tomar, as decisões que devemos fazer, as palavras que devemos falar, as atitudes que devemos assumir para caminharmos nos propósitos eternos que o Pai Celestial traçou para cada um de nós desde antes da fundação do mundo. Dissipa a névoa da confusão que turva nosso entendimento e nos faz tropeçar constantemente. Tu que és força sobrenatural na fraqueza humana, fortalece nossos joelhos bambos que ameaçam nos derrubar a qualquer momento. Levanta nossos braços cansados, que penderam devido ao peso das lutas prolongadas. Endireita nossas costas curvadas pelo fardo das responsabilidades e das preocupações que carregamos dia após dia sem descanso. Renova nosso vigor, como o da águia que se eleva majestosamente acima das tempestades. Tu que és paz perfeita na tempestade mais violenta, acalma os vendavais furiosos que agitam nossas almas inquietas. Traz serenidade divina para nossos pensamentos acelerados e ansiosos. Estabelece calmaria sobrenatural em nossas emoções descontroladas que sobem e descem como montanha-russa emocional. Enche-nos abundantemente da tua presença gloriosa e transformadora. Inunda nossos corações ressecados com tua paz, que excede todo entendimento humano, que não depende das circunstâncias externas para se manifestar. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Concede-nos generosamente, Espírito curador de Deus, o dom precioso da cura interior profunda e duradoura. Cicatriza com teu toque suave as feridas emocionais mais profundas que carregamos como marcas dolorosas em nossas almas. Aquelas feridas que foram abertas por traições inesperadas, por abandonos injustificados, por rejeições cruéis,
por abusos de toda a natureza que deixaram cicatrizes que doem até hoje mesmo, depois de tantos anos. Sara completamente os traumas que nos marcaram de forma indelével, que nos fazem reviver constantemente situações dolorosas do passado, que nos causam pesadelos durante a noite e flashbacks durante o dia, que nos impedem de confiar novamente, de amar novamente, de sonhar novamente, de viver plenamente no presente, porque estamos presos emocionalmente em eventos que já se foram, mas que continuam vivos e dolorosos em nossa memória. Restaura milagrosamente a alegria genuína que foi brutalmente roubada de nós pelas circunstâncias adversas da vida, pela dor prolongada, pela desilusão repetida, pela perda de pessoas queridas, pela destruição de sonhos acalentados por anos. Devolve-nos o riso espontâneo que um dia brotava naturalmente de nossos lábios, a leveza de espírito que fazia nossos olhos brilharem, a esperança contagiante que nos fazia acordar animados para enfrentar cada novo dia como uma aventura emocionante. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Faz silêncio profundo e reparador em nossas almas inquietas, que não conseguem encontrar descanso verdadeiro, nem mesmo durante os momentos que deveriam ser de relaxamento e paz. Cala as vozes internas que nos acusam constantemente, que nos fazem sentir culpados por coisas que não fizemos ou que já foram perdoadas, que nos lembram repetidamente de nossos erros passados, como se não houvesse possibilidade de recomeço e restauração. Traz serenidade celestial aos nossos pensamentos agitados que correm descontroladamente como cavalos selvagens, saltando de uma preocupação para outra, de um problema para outro, de um cenário catastrófico para outro, sem nunca encontrar descanso ou resolução. Derrama sobre nós abundantemente a unção preciosa da tua paz profunda e duradoura, que permanece inabalável mesmo quando as circunstâncias externas são caóticas e ameaçadoras. E tu, Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida e protetora, cobre-nos hoje com teu manto azul e protetor que afasta todo o mal, que repele toda força negativa, que cria um escudo espiritual ao nosso redor. Tu que estiveste corajosamente aos pés da cruz, contemplando em silêncio respeitoso, mas com o coração despedaçado, o sofrimento atroz do teu filho amado, conheces intimamente e por experiência própria a dor lancinante que habita nos corações humanos, quando a vida nos apresenta suas faces mais cruéis e incompreensíveis. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Consola com tua ternura maternal incomparável, ó Mãe amorosa e compreensiva, todos aqueles que hoje choram lágrimas amargas de dor, de saudade, de desilusão, de medo, de solidão, de desespero. Seca suas lágrimas salgadas com tua ternura infinita que só uma mãe verdadeira sabe oferecer. Embala seus corações feridos e sangrantes com teu carinho incondicional, que não julga, não condena, não rejeita, mas simplesmente acolhe e protege como uma mãe galinha, protege seus pintinhos debaixo de suas asas. Passa à frente, ó Senhora nossa e advogada nossa, junto ao trono da misericórdia divina, das nossas causas mais impossíveis e desesperadoras. Aqueles pedidos que parecem não ter solução humana possível, que desafiam toda lógica médica, financeira, legal ou relacional. Aqueles sonhos que parecem completamente inalcançáveis diante das nossas limitações atuais, das nossas circunstâncias desfavoráveis, das nossas idades avançadas, das nossas condições sociais ou econômicas desfavorecidas. Aquelas situações familiares, profissionais, de saúde ou espirituais que aos olhos humanos não têm saída, que foram declaradas perdidas pelos especialistas, que foram abandonadas até mesmo por aqueles que um dia prometeram estar conosco nas horas difíceis. Tu és a Nossa Senhora dos Impossíveis,
aquela que faz o milagre acontecer exatamente quando menos esperamos, quando já perdemos toda a esperança, quando até mesmo nossa fé vacilou diante das evidências contrárias. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Intercede poderosamente por nós, junto ao teu Filho Jesus. Apresenta-lhe com tuas mãos maternas nossas súplicas mais profundas e desesperadas. Molha-as com tuas lágrimas de compaixão genuína, para que cheguem ao coração misericordioso do Salvador, carregadas do teu amor maternal e da tua intercessão poderosa. Tu sabes como falar com Jesus de mãe para filho. Tu conheces as palavras certas que tocam o coração dele. Tu sabes o momento exato de apresentar nossos pedidos para que sejam atendidos da melhor forma possível. Protege com teu poder maternal, ó Mãe querida, nossas famílias preciosas das investidas constantes e astutas do maligno que busca incessantemente destruir os vínculos sagrados que Deus estabeleceu. Guarda nossos filhos queridos dos perigos múltiplos do mundo moderno, das drogas que destroem mentes jovens, da violência urbana que aterroriza, das más companhias que seduzem com facilidade, das filosofias destrutivas que confundem, dos relacionamentos perigosos que machucam e traumatizam. Guarda nossos cônjuges amados das tentações sutis que destroem casamentos sólidos construídos ao longo de anos, a infidelidade que despedaça corações, a mentira que corrói a confiança, o egoísmo que mata o amor, a ingratidão que embrutece os sentimentos, as comparações que desvalorizam o que temos de bom em casa. Guarda nossos lares preciosos da discórdia amarga que divide famílias, da inveja que destrói relacionamentos fraternos, da ganância que transforma irmãos em inimigos, da falta de perdão que constrói muros intransponíveis onde deveria haver pontes de amor. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Seja tu a rainha majestosa entronizada em cada lar cristão, reinando com amor e sabedoria, estabelecendo ordem divina onde havia caos, trazendo paz onde havia conflito, plantando amor onde havia desamor. Seja a mãe carinhosa que abençoa cada mesa familiar, multiplicando o alimento físico e derramando o alimento espiritual da união, da gratidão, da alegria compartilhada. Seja a senhora vigilante que vela o sono tranquilo de cada criança, protegendo seus sonhos inocentes, guardando sua pureza, orientando seus passos nos caminhos da retidão e do bem. Agora, meus amados irmãos e queridas irmãs, unamos nossas vozes em coro celestial, na oração sagrada que o próprio Jesus, nosso Mestre, nos ensinou com amor, clamando ao Pai Celestial com fé inabalável, confiança absoluta e esperança renovada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Invoquemos também com devoção filial profunda a intercessão poderosa da nossa Mãe Celestial, repetindo com amor sincero e gratidão transbordante a saudação angélica que ecoou pela primeira vez nos céus quando o arcanjo Gabriel anunciou o mistério da encarnação. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E elevemos nossos corações purificados ao Altíssimo, dando glória eterna e louvor perpétuo à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos também com devoção filial profunda e amor reverente a nossa Rainha e Senhora, a Mãe de todos os necessitados e aflitos. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sinto profundamente no meu espírito que hoje, este 31 de julho de 2025, é um dia absolutamente especial e único para cada um de vocês que me acompanha nestas palavras de fé e esperança. Deus está derramando neste exato momento vitórias espirituais extraordinárias sobre suas vidas, abrindo portas douradas que estavam fechadas há anos, quebrando definitivamente correntes ancestrais que os prendiam a padrões destrutivos, curando feridas emocionais que pareciam incuráveis, mesmo para os melhores psicólogos e terapeutas. Este dia ficará marcado para sempre na memória celestial como o dia em que muitos de vocês experimentaram um toque especial e transformador do Altíssimo, um encontro íntimo com o Deus vivo que muda histórias, que reescreve destinos, que transforma lágrimas em sorriso, que converte luto em festa, que substitui cinzas por coroa de glória. O que vocês estão experimentando neste momento não é apenas uma emoção passageira ou um sentimento religioso temporário, mas uma intervenção divina real e poderosa que produzirá frutos visíveis e duradouros em suas vidas. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sei com certeza absoluta que alguns de vocês estão passando neste momento por provações que parecem maiores que suas forças humanas naturais, que testam os limites da sua capacidade de resistência, que fazem vocês questionarem se realmente conseguirão superar mais esse obstáculo gigantesco. Talvez seja uma doença grave que não melhora, apesar de todos os tratamentos médicos tentados, que desafia todos os prognósticos, que gera medo e ansiedade não apenas em vocês, mas em toda a família que os ama. Talvez seja um relacionamento matrimonial ou familiar que não se restaura, apesar de todas as tentativas sinceras de reconciliação. Apesar das terapias de casal, apesar das orações fervorosas, apesar do tempo que deveria curar todas as feridas, mas que parece só aprofundar o abismo da incompreensão mútua. Talvez seja uma situação financeira desesperadora que não se resolve apesar do trabalho honesto e árduo, apesar da economia rigorosa, apesar dos sacrifícios pessoais, apesar de todas as estratégias humanas tentadas com dedicação e persistência. Mas eu quero profetizar hoje sobre sua vida com a autoridade que Deus me dá como seu servo. Deus Todo-Poderoso não esqueceu de você nem por um segundo sequer. Ele não abandonou seus planos eternos em relação ao seu futuro glorioso. Ele não desistiu dos propósitos que traçou para sua vida desde antes da fundação do mundo. O que você está vivendo hoje, por mais doloroso e incompreensível que seja, é apenas um capítulo difícil da sua história pessoal, não o final trágico dela. Deus está escrevendo uma história linda através da sua vida, e os capítulos mais gloriosos
ainda estão por vir. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O Senhor me mostra claramente em visão espiritual que há pessoas ouvindo esta oração que estão exatamente no vale mais profundo e sombrio de suas vidas, no ponto mais baixo da sua caminhada terrena, mas que estão prestes a subir a montanha mais alta e majestosa que já escalaram em toda a sua existência. A vitória sobrenatural que Deus preparou especificamente para você é diretamente proporcional à intensidade da luta que você tem enfrentado com tanta coragem e determinação. Quanto maior e mais árido foi o deserto que você atravessou, mais verdejante e frutífero será o oásis de bênçãos que te espera logo adiante. Quanto mais escura e prolongada foi a noite de sofrimento que você suportou, mais glorioso e radiante será o amanhecer de vitórias que está nascendo no horizonte da sua vida. Quanto mais pesada foi a cruz que você carregou, seguindo os passos de Jesus, mais gloriosa será a coroa de vencedor que Deus colocará sobre sua cabeça abençoada. As lágrimas que você derramou não foram em vão. Elas são sementes preciosas de alegrias futuras que brotarão no tempo certo de Deus. Para aqueles queridos que têm lutado bravamente contra pensamentos sombrios de desistência, contra vozes internas que sussurram que não vale mais a pena continuar, contra a tentação de abandonar a luta e se entregar ao desânimo total, quero que saibam com absoluta certeza que sua vida tem um propósito eterno e glorioso nos planos perfeitos de Deus. Você não veio a este mundo por mero acaso ou coincidência cósmica. Você não está passando por essa luta específica sem um motivo divino profundo e transformador. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Deus está forjando pacientemente em você, através dessas experiências difíceis, mas necessárias, um caráter de ferro que não se dobrará diante das adversidades futuras, uma fé inabalável que resistirá a todos os ventos contrários, uma esperança sólida como rocha que permanecerá firme, mesmo quando todas as evidências externas gritarem o contrário. Você está sendo preparado pelo próprio Deus para ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas que passarão pelas mesmas lutas que você está enfrentando agora. Há também entre vocês, queridos irmãos e irmãs, que têm questionado sinceramente se Deus ainda faz milagres nos dias atuais, se seu poder não diminuiu com o passar dos séculos, se ele ainda se importa com os detalhes aparentemente pequenos da vida humana contemporânea. Eu declaro profeticamente sobre suas vidas com toda a autoridade espiritual que possuo. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda é exatamente o mesmo hoje e para sempre. Seus atributos divinos são imutáveis e eternos. O Jesus poderoso que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias no túmulo não mudou nem um pouco. O Espírito Santo, que desceu com poder no dia de Pentecostes, continua igualmente poderoso e ativo. O Deus que abriu o Mar Vermelho para libertar seu povo da escravidão ainda abre caminhos impossíveis. O Senhor que fez chover maná do céu ainda provê de forma sobrenatural para seus filhos fiéis. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Prepare seu coração com expectativa santa e fé renovada, porque o milagre que você tanto tem esperado, pelo qual tem orado com lágrimas, pelo qual tem jejuado e intercedido, está muito mais próximo do que você imagina. Está chegando em suas mãos como um presente divinamente embrulhado no tempo perfeito de Deus, que nunca se atrasa nem chega antes da hora certa.
Para os pais e mães de família que choram lágrimas amargas por filhos rebeldes e desviados, que perderam o sono e a paz por causa de decisões erradas que seus filhos têm tomado, que se sentem culpados e fracassados como educadores, quero profetizar restauração familiar completa para os filhos que sofrem profundamente com pais ausentes física ou emocionalmente, que sentem um vazio doloroso onde deveria haver amor e proteção paternal. Declaro cura dos vínculos familiares. Para os cônjuges que se sentem profundamente sozinhos, mesmo estando casados, que dividem a mesma casa, mas não mais os mesmos sonhos, que dormem na mesma cama, mas vivem como estranhos educados, profetizo renovação do amor conjugal. Para os solteiros que anseiam por uma companhia verdadeira, que se cansaram de relacionamentos superficiais, que esperam por alguém que os ame genuinamente, declaro que Deus está preparando encontros divinos. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Eu profetizo com ousadia santa que Deus está movendo sobrenaturalmente o coração das pessoas que vocês amam, mesmo aquelas que parecem mais endurecidas e irredutíveis. Ele está preparando reconciliações que pareciam completamente impossíveis aos olhos humanos. Está derramando amor divino onde havia apenas mágoa e ressentimento acumulados. Está construindo pontes sólidas de restauração onde só existiam abismos profundos de incompreensão e mágoa. Os desempregados que me ouvem neste momento receberão oportunidades profissionais totalmente inesperadas, vindas de direções que nem imaginavam. Portas se abrirão, contatos se estabelecerão, ideias criativas surgirão, parcerias proveitosas se formarão. Os endividados verão suas dívidas se dissolvendo de maneiras completamente sobrenaturais que desafiarão toda a lógica financeira convencional. Recursos chegarão de fontes inesperadas. Negociações impossíveis se resolverão favoravelmente. Oportunidades de renda se multiplicarão. Os doentes e enfermos experimentarão o toque curador poderoso do grande médico, que criou o corpo humano e conhece perfeitamente seu funcionamento. Diagnósticos serão revistos, medicamentos farão efeitos inesperados, cirurgias serão bem-sucedidas além das expectativas médicas, organismos se regenerarão de forma surpreendente. Os solitários encontrarão companhia verdadeira e amizades sinceras que encherão o vazio emocional que carregavam há tanto tempo. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Os tristes e deprimidos descobrirão experiencialmente que a alegria do Senhor é realmente a fonte da sua força interior, que é possível sorrir novamente, que é possível encontrar beleza na vida cotidiana, que é possível ter esperança mesmo quando as circunstâncias não mudaram completamente ainda. Uma nova estação de alegria e celebração está começando em suas vidas a partir deste dia abençoado. Mas eu também quero alertar vocês com amor pastoral, meus amados irmãos e irmãs. A vitória espiritual autêntica não significa necessariamente ausência total de batalhas ou desafios futuros. Significa ter a certeza inabalável de que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Significa saber com convicção absoluta que, não importa o que vier contra nós no futuro, nós temos um Deus todo-poderoso que peleja as nossas batalhas mais difíceis. Significa entender claramente que nossa luta principal não é contra pessoas de carne e sangue, não é contra circunstâncias materiais, mas contra principados e potestades malignas nas regiões espirituais, contra forças invisíveis que tentam nos derrotar através de desânimo, medo, dúvida, divisão e desespero. Nossa vitória é primeiro espiritual, depois se manifesta na dimensão física e material. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida.
Por isso, revistam-se diariamente da armadura espiritual completa de Deus com seriedade e determinação. Cinjamos lombos da alma com a verdade libertadora da palavra de Deus, que desfaz todas as mentiras do inimigo. Vistam a couraça protetora da justiça de Cristo, que os torna irrepreensíveis diante do Pai Celestial. Calcem os pés com a preparação sólida do Evangelho da Paz, que os capacita a caminhar com segurança pelos caminhos mais difíceis. Tomem sempre o escudo poderoso da fé, que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Protejam suas mentes com o capacete da salvação, que filtra todos os pensamentos destrutivos. Empunhem corajosamente a espada afiada do Espírito, que é a palavra viva de Deus, capaz de discernir até mesmo os pensamentos e intenções do coração humano. Lembrem-se sempre de que a oração fervorosa e persistente é sua arma mais poderosa contra todas as forças do mal. Quando as circunstâncias externas gritarem desespero e impossibilidade, respondam com louvor e adoração genuínos. Quando o diabo sussurrar mentiras destrutivas em seus ouvidos, declarem em voz alta as verdades eternas da palavra de Deus. Quando o mundo materialista disser cinicamente que é impossível, respondam com fé que para o nosso Deus não há absolutamente nada impossível. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Esta quinta-feira abençoada, 31 de julho de 2025, marca profeticamente o início de uma nova temporada gloriosa em suas jornadas espirituais individuais. Os céus estão se abrindo literalmente sobre cada um de vocês neste momento. Anjos poderosos estão sendo enviados diretamente do trono de Deus para ministrar especificamente a favor de vocês. Portas douradas estão sendo destravadas sobrenaturalmente. Cadeias ancestrais estão sendo quebradas definitivamente. Milagres extraordinários estão sendo liberados dos depósitos celestiais. Eu sinto o Espírito Santo me revelando que alguns de vocês receberão ainda hoje, antes que este dia termine, uma ligação telefônica que mudará completamente o rumo das suas vidas para melhor. Outros receberão uma visita totalmente inesperada que trará notícias maravilhosas, oportunidades incríveis ou reconciliações há muito esperadas. Há quem receberá um diagnóstico médico surpreendentemente positivo, mostrando que Deus operou um milagre silencioso, mas poderoso em seu organismo. Há quem receberá uma proposta de trabalho ou parceria comercial que excederá todas as suas expectativas mais otimistas, que abrirá portas para um futuro financeiro muito mais próspero do que jamais sonharam alcançar. Há quem receberá a notícia de uma gravidez há muito desejada, de uma aprovação em concurso público, de uma conquista acadêmica importante, de uma vitória judicial decisiva. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas acima de tudo isso, meus queridos irmãos e minhas preciosas irmãs, recebam hoje a certeza inabalável e eternamente válida de que vocês são profunda e incondicionalmente amados pelo Deus Criador do Universo. Não por causa das coisas boas que fazem ou deixam de fazer, não por causa dos seus méritos pessoais ou conquistas impressionantes, mas simplesmente por causa de quem vocês são na essência. Filhos e filhas legítimos do Deus Altíssimo, criados à sua imagem e semelhança, destinados para a glória eterna. Seu valor intrínseco e inegociável não diminui nem um pouquinho por causa dos erros que cometeram no passado ou dos pecados pelos quais se sentem envergonhados. Sua identidade verdadeira e eterna não muda por causa das circunstâncias temporárias que estão enfrentando, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Vocês são a menina dos olhos de Deus, o tesouro especial do Todo-Poderoso, a herança preciosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, levantem suas cabeças cansadas com dignidade renovada.
Endireitem suas costas curvadas pelo peso das lutas. Sequem suas lágrimas com a certeza de que não foram derramadas em vão. Não porque todos os problemas já foram mague,